Por que não inventaram um medicamento que cure HPV e só se fala muito em cirurgia? Essa é uma pergunta que vem e a gente precisa contextualizar um pouco as coisas para entender como funciona isso. A hiperplasia de próstata a gente sabe, claro, é uma doença muito antiga, antes tinha até um pouco menos porque as pessoas morriam mais cedo, né? O HPV é uma doença do idoso. Então, se a gente analisar 40, 50 anos atrás, tinha menos homens com HPV porque esses homens morriam mais novos. Hoje, com o envelhecimento populacional, a gente tem muito idoso na sociedade, muitos idosos, e a quantidade de homens idosos que têm hiperplasia de próstata é grande. E lá atrás existia um problema. As cirurgias para HPV, né, lá atrás que eu falo 40, 50 anos atrás, 30 anos atrás, as cirurgias eram muito complexas, muito traumáticas, deixavam sequelas importantes. Então tudo que a medicina buscava era fugir desses tratamentos cirúrgicos, porque isso deixava sequelas importantes naqueles homens. E aí tudo que se buscava é o tratamento com algum medicamento, algum remédio que ajudasse a melhorar a qualidade de vida desses homens sem precisar operar. E aí começaram a surgir alguns medicamentos. De modo que, mais ou menos 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, começaram a surgir medicamentos mais eficazes e que começaram a entrar na prática clínica, né? Quando nós começamos a lidar com hiperplasia de próstata, a gente tratava muitos homens com remédio, com medicação, que é o que tinha de melhor naquela época. E o tempo foi passando, as décadas foram passando e a gente foi vendo a medicina foi vendo que os medicamentos, eles não impediam a progressão da doença, da HPV, né, ao longo do tempo. Então, como esses homens hoje, imagina um homem hoje com 60 anos de idade, mas ele vai viver às vezes 95, 100 anos. Então é muito tempo de progressão da doença. Então hoje a gente sabe que o uso de remédio por tempo prolongado também tem seus inconvenientes. E um dos principais inconvenientes é a gente retardar a resolução da obstrução da bexiga. Então a bexiga desse homem vai deteriorando ao longo dos tempos, ela vai piorando, ela muitas vezes começa a substituir músculo por fibrose. E essa substituição é irreversível. Então tudo que se buscava novamente é algum tratamento que fosse menos agressivo, menos invasivo e que permitisse esse homem ficar curado sem o uso de remédios, né? Então os medicamentos, a gente sabe que o uso prolongado não impede a evolução da doença, podem às vezes levar a algumas alterações de libido, alguns sintomas de hipotensão postural, que é o que? O homem às vezes tem uma baixa de pressão repentina. Existem alguns relatos, muitos relatos pelo mundo de queda de algum idoso porque tomou remédio para a próstata. Então os medicamentos têm também os seus inconvenientes. E o que mudou foi com o surgimento dessas técnicas mais modernas, a gente poder tratar, resolver esse problema e esse homem ficar livre desses remédios. Tem um outro fator que hoje a geriatria pelo mundo afora busca muito, que é a chamada desprescrição. O que é isso? Grande parte dos idosos hoje eles tomam 3, 4, 5, 8 tipos de drogas diferentes, de medicamentos. Então hoje o que se busca é tentar tirar um pouco disso. E grande parte dos homens que têm HPV tomam 2 drogas, ou seja, já são 2 drogas só para uma doença relacionada à próstata. Então se a gente consegue resolver sem deixar sequela, uma recuperação mais rápida, que é o que a gente consegue hoje com essas técnicas mais modernas, e esse homem não ter que tomar tanto remédio, hoje tirar 1 ou 2 drogas da prescrição diária dele, isso é considerado um grande ganho. É por isso que hoje se ouve falar muito mais de cirurgia de próstata do que antes. Tem todo um contexto histórico, né? A cirurgia era muito ruim, depois vieram os medicamentos e hoje tem coisa melhor, que são os tratamentos minimamente invasivos, dentre eles o Rolep e o Resum, que a gente tem feito bastante, que resolvem o problema sem deixar sequela importante para o homem e ele fica livre de alguns remédios que teria que tomar por muito tempo.